This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, que tenham tido ótimas semanas e que tudo tenha corrido bem para vocês. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho mais pesado, eu acho, assim. Não sei se você já conhece essa história, eu já ouvi muito, assim, falar dela. Eu quis trazer ela porque vocês vão ver no final, eu vou acabar comentando um pouquinho sobre. Mas assim, só um começo, eu queria deixar aqui que a gente vai falar sobre tortura e sobre violência dentro de casa. Então assim, eu sei que para muitas pessoas isso é um assunto muito complicado, muito delicado. Então eu queria pedir para vocês desde já, antes até do aviso, que vocês não escutem esse episódio. Porque ele é bem pesado mesmo, eu vou ter que acabar descrevendo muitas coisas que aconteceram com a nossa vítima de hoje, então eu queria deixar esse aviso para vocês. Sem dar spoiler, sem falar muita coisa, vamos direto ao episódio de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar violência doméstica e tortura. Se você não se sente confortável com esse assunto, eu peço que você não escute esse episódio. Vão ter muito mais outros episódios para você ouvir aqui no Cravo e Crimes. O episódio de hoje é sobre Sylvia Likens. Sylvia Marie Likens, nascida no dia 3 de janeiro de 1949, uma capricorniana nascida nos Estados Unidos. Ela era filha do meio de Lester Likens e Elizabeth Francis. Ela era filha do meio entre dois pares de gêmeos. Ela é descrita como uma menina amável, confiante e animada, com cabelos longos ondulados da cor marrom claro, e ela era chamada de Cookie por seus amigos. Mesmo que Sylvia fosse linda, ela sempre sorria com a boca fechada, porque ela tinha perdido um dente da frente enquanto brincava com um dos seus irmãos. O casamento dos pais de Sylvia não estava indo muito bem. Eles vendiam bala, cerveja e refrigerante em barracas de festivais no verão por toda a cidade de Indiana. Eles se mudavam com frequência e sempre estavam passando por dificuldades financeiras. Os meninos da família regularmente viajavam com os pais para ajudar no trabalho. Mas Sylvia e a irmã dela, que tinha uma deficiência na perna, não faziam o mesmo. Eles ficavam em casa de babá, parentes ou com a avó deles pela segurança e educação das meninas. Durante a adolescência de Sylvia, ela ganhava dinheiro como babá, fazendo faxina ou engomando roupas para seus amigos e vizinhos, e dava parte do seu dinheiro para sua mãe. Sylvia era apaixonada por música, principalmente pelos Beatles, e era notavelmente protetora com a sua irmã mais nova, sendo ela a mais tímida e insegura. Em diversas ocasiões, as duas irmãs visitavam um ringue de patinação local, onde Sylvia ajudava a Jenny a patinar segurando a sua mão, enquanto Jenny patinava com o pé não afetado pela doença que ela tinha. A irmã de Sylvia sofria uma condição chamada de poliomielite, causando uma das pernas dela fosse mais fraca que a outra. Em junho de 1965, as meninas moravam com os pais em Indianápolis, e em julho, a mãe delas acabou sendo presa por furto em lojas. Consequentemente, o pai delas arranjou um jeito de não cuidar das filhas. Enfim, aí já começa uma coisa que já me deixa um pouco irritada nesse caso, mas vamos continuar. E arranjou o que eles chamam de boarding houses, que são casas que vocês alugam um quarto durante uma noite, durante dias ou semanas ou até anos, com Gertrude Banezinski, uma mulher que era mãe de mais duas garotas chamadas Paula e Stephanie. Durante o período que o pai das meninas contratou o quarto para suas duas filhas, Gertrude assegurou a ele que ela cuidaria das suas filhas como se fossem as próprias filhas dela. Então, um dia,
o pagamento dos pais de Sylvia não apareceu no dia em que Gertrude o esperava. Jenny mais tarde testemunhou que Gertrude levou elas para cima e deu um tapa na irmã de Sylvia e disse: "Bem, eu cuidei de vocês duas por uma semana por nada." O pagamento chegou no dia seguinte, mas a chave havia sido virada. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Durante as primeiras semanas, as irmãs eram disciplinadas duramente por Gertrude. Mesmo assim, as irmãs regularmente cantavam junto com uma das filhas de Gertrude, Stephanie, e Sylvia fazia as atividades da casa sem reclamar. As duas meninas iam para a escola com os filhos de Gertrude, que era uma escola católica. Embora Lester Linkins, o pai de Sylvia, tivesse concordado em pagar a Gertrude $20 por semana em troca de cuidados de suas filhas, após aproximadamente 2 semanas, esses pagamentos não chegaram consistentemente nas datas pré-combinadas, chegando ocasionalmente com 1 ou 2 dias de atraso. Em resposta, Gertrude começou a expressar sua frustração com esse fato com as irmãs, batendo em suas nádegas nuas com vários instrumentos, com uma pá, fazendo declarações como: "Bem, cuidei de vocês, 2 putinhas por uma semana por nada." Numa ocasião, no final de agosto, ambas as meninas foram espancadas aproximadamente 15 vezes nas costas com um remo, depois de Paula ter acusado as irmãs de comerem demais em um jantar da igreja que as crianças da casa tinham comparecido. Em agosto, Gertrude começou a consertar seus abusos exclusivamente em Sylvia, com sua principal motivação provavelmente sendo ciúmes da juventude, aparência, respeitabilidade e potencial da menina. De acordo com depoimentos no julgamento, esse abuso foi inicialmente infligido a Sylvia depois que ela e Jenny retornaram da escola técnica para a residência da casa dos Bonezinski, bem como os finais de semana. Esse abuso inicial incluía submeter Sylvia a espancamentos e fome, a forçando a comer sobras ou comida estragada em latas de lixo, só para vocês terem noção de como esse abuso já começou bem pesado. Em ocasiões, Sylvia foi acusada de roubar doces que ela havia comprado. Em outra ocasião, no final de agosto, Sylvia foi humilhada quando ela alegou ter um namorado em Long Beach que ela foi na primavera de 1965, quando a sua família vivia na Califórnia. Em resposta, Gertrude perguntou se Sylvia já tinha feito alguma coisa com o menino. E Sylvia, sem entender o que ela queria dizer, respondeu: "Acho que sim." E explicou que ela tinha ido patinar com os meninos lá e uma vez foi no estacionamento na praia com eles. Continuando a conversa com Jenny e Stephanie, Sylvia mencionou uma vez que ela ficou debaixo das cobertas com o namorado. Ao ouvir isso, Gertrude perguntou: "Por que você fez isso, Sylvia?" E Sylvia respondeu: "Não sei", encolhendo os ombros. Vários dias depois, Gertrude voltou ao assunto com Sylvia, dizendo: "Você certamente está ficando com o estômago grande, Sylvia. Parece que você vai ter um filho." E Sylvia achou que Gertrude estava brincando com ela e disse: "Sim, com certeza está ficando grande. Só vou ter que fazer uma dieta." Gertrude disse então a ela e às outras meninas da casa que sempre que fizerem alguma coisa com o menino, certamente elas teriam um filho. Então, ela chutou Sylvia nos órgãos genitais. Paula, a filha dela, grávida de 3 meses e também com ciúmes da aparência física de Sylvia, participou do ataque a ela, a derrubando da escada e da cadeira e a jogando no chão na cozinha, gritando: "Você não serve nem para sentar em uma cadeira." Em outra ocasião, enquanto a família jantava, Gertrude, Paula e um garoto da vizinhança chamado Randy Gordon Lepper alimentaram Sylvia à força com um cachorro-quente sobrecarregado de condimentos, incluindo mostarda, ketchup e temperos. Com resultado, Sylvia vomitou e mais tarde foi forçada a consumir o que ela já havia vomitado. No que foi um único ato de rebeldia, eu diria, de Sylvia, ela teria espalhado um boato na escola de que Stephanie e Paula Bonezinski eram prostitutas, porque ela estava chateada com a família de terem a selecionado para acusações semelhantes sem sentido. Enquanto estava na escola, Stephanie recebeu uma proposta de brincadeira de um menino que lhe disse que Sylvia havia começado o boato sobre ela. Ao voltar para casa naquele dia, Stephanie perguntou a Sylvia sobre o boato e ela admitiu ter começado. Stephanie deu um soco nela em resposta, mas Sylvia lhe pediu desculpa em lágrimas e Stephanie também começou a chorar. No entanto, o namorado de Stephanie, Coy Randolph Hubbard, de 15 anos, ouviu falar boato e ele atacou brutalmente Sylvia, dando um tapa nela, batendo a cabeça dela contra a parede e a jogando de costas no chão. Quando Gertrude descobriu
ela usou o remo para bater em Sylvia. Em outra ocasião, Paula bateu no rosto dela com tanta força que quebrou o próprio pulso, concentrando seus golpes principalmente nos dentes e nos olhos de Sylvia. Mais tarde, Paula usou o gesso no pulso para bater ainda mais nela. Gertrude repetidamente acusou falsamente Sylvia de promiscuidade e de se envolver em prostituição, reclamando da imundície da prostituição e de mulheres no geral. Mais tarde, Gertrude forçaria ocasionalmente Jenny a bater na sua própria irmã, batendo em Jenny se ela não obedecesse. Coy Hubbard e vários outros colegas de classe visitavam frequentemente a residência dos Banezinski para atormentar Sylvia fisicamente e verbalmente, muitas vezes colaborando com os filhos de Gertrude e com a própria. Com um incentivo ativo de Gertrude, essas crianças da vizinhança batiam rotineiramente em Sylvia e, às vezes, a usando como boneco de treino de violentas sessões de judô, dilacerando seu corpo, queimando a sua pele com cigarros acesos mais de 100 vezes e ferindo gravemente seus órgãos genitais. Para entreter Gertrude e seus cúmplices adolescentes, Sylvia foi forçada, escutem só isso, Sylvia foi forçada a se despir na sala de estar e se masturbar com uma garrafa de vidro de Pepsi Cola na presença deles, com Gertrude afirmando a todos que estavam presentes que o ato de humilhação foi que Sylvia provasse a Jenny que tipo de garota ela era. Eu sei, é muito pesado. É um negócio assim que não tem nem o que falar. É muito pesado o que eles fizeram com ela. Só que infelizmente tem mais. Gertrude acabou proibindo Sylvia de frequentar a escola depois que ela confessou ter roubado uma roupa de ginástica da escola devido a Gertrude ter se recusado a comprar roupas para ela. Por esse ato de roubo, Gertrude chicoteou ela com um cinto policial de 7,6 centímetros de largura. Gertrude mudou sua conversa para os males do sexo antes do casamento, antes de chutar repetidamente Sylvia nos órgãos genitais, enquanto Stephanie se reunia em defesa de Sylvia gritando, ela não fez nada. Gertrude então queimou as pontas dos dedos dela com fósforo antes de chicoteá-la novamente. Poucos dias depois, Gertrude chicoteou Jenny repetidamente com um cinto de polícia, depois dela supostamente ter roubado o único tênis da escola para usar no seu pé forte. As irmãs tinham muito medo de falar com os membros da família ou com adultos da escola sobre a severa violência doméstica, pois ambas temiam que isso só pioraria a situação. Jenny, em particular, lutou contra a necessidade de notificar os membros da família, pois tinha sido ameaçada por Gertrude de que ela própria seria abusada e torturada na mesma medida que a sua irmã se ela fizesse isso. Jenny também foi vítima de bullying por parte das meninas da vizinhança, além de ocasionalmente ser ridicularizada ou espancada sempre que tentava ajudar Sylvia. Em julho e agosto, os pais de Sylvia voltaram ocasionalmente a Indianápolis para visitar as filhas, sempre com a agenda de viagens lhe dava oportunidade. A última ocasião que Lester e Elizabeth visitaram as filhas foi no dia 5 de outubro. Nessa ocasião, nenhuma das meninas exibiu qualquer sinal visível de angústia pelos maus tratos que elas sofriam. Provavelmente porque ambas estavam na presença de Gertrude e de seus filhos. Quase imediatamente depois de Lester e Elizabeth deixarem a casa da visita pela última vez, Gertrude se virou a Sylvia e declarou: "O que você vai fazer agora, Sylvia, agora que eles se foram?" Numa ocasião, em setembro, as meninas encontraram a irmã mais velha, Diana, num parque local. Tanto Jenny como Sylvia informaram a Diana sobre o abuso que elas estavam sofrendo nas mãos de Gertrude, acrescentando que Sylvia estava sendo alvo específico de abusos físicos e quase sempre por coisas que ela não tinha nem feito. Nenhuma das irmãs mencionou o endereço real onde residiam e, inicialmente, Diana acreditava que as suas irmãs deviam estar exagerando nas suas afirmações sobre as extensões dos maus tratos. Várias semanas depois disso, Sylvia e Jenny encontraram Diana no parque mais uma vez, na presença de Mary Banezinski, de 11 anos, e Sylvia recebeu um sanduíche para comer quando mencionou a sua irmã que estava com fome. Ela permaneceu em silêncio sobre o assunto, embora Marie tenha revelado o fato à sua família no final de setembro. Em resposta, Gertrude acusou Sylvia de praticar gula, antes dela e Paula a sufocarem e a espancarem. A dupla então submeteu Sylvia a um banho escaldante para limpá-la do pecado, com Gertrude agarrando o cabelo dela e batendo repetidamente a cabeça dela
contra a banheira para reanimá-la sempre que ela desmaiava. Pouco depois desse incidente, o pai do menino da vizinhança, chamado Michael John Moore, telefonou para o Arsenal Technical High School para relatar anonimamente que uma menina estava com feridas abertas em todo o corpo que estava morando na casa de Gertrude. Como Sylvia não frequentava a escola fazia vários dias, uma enfermeira visitou a casa de Gertrude para investigar essas alegações. Gertrude afirmou à enfermeira que ela havia fugido de casa na semana anterior e que ela não sabia seu verdadeiro paradeiro, acrescentando que Sylvia estava fora do controle e que suas feridas abertas eram resultados da recusa dela em manter a vida pessoal decente. Gertrude afirmou, ainda, que ela era uma má influência tanto para seus próprios filhos quanto para sua irmã. A escola não fez mais nenhuma investigação sobre o bem-estar de Sylvia. Os vizinhos imediatos da família Banezinski eram um casal de meia-idade chamado Raymond e Phyllis. Ambos inicialmente viam Gertrude como uma cuidadora ideal das irmãs Lincoln, e ambos visitavam a residência em 2 ocasiões enquanto as meninas estavam sob os cuidados de Gertrude. Em ambas as ocasiões, no entanto, os vizinhos testemunharam Paula abusando fisicamente de Sylvia. Em ambas as ocasiões, ela tinha um olho roxo, e se gabando abertamente sobre os maus tratos à criança. Após a segunda visita à casa dos Banezinski, ambos observaram que ela parecia extremamente mansa e um tanto quanto zumbificada por natureza. No entanto, os vizinhos também nunca relataram às autoridades os evidentes maus tratos a Sylvia. Por volta do dia 1º de outubro, Diana, a irmã mais velha de Sylvia, descobriu que as suas irmãs estavam na residência Banezinski. Ela visitou a propriedade na tentativa de iniciar um contato regular. Gertrude, no entanto, se recusou a permitir a entrada de Diana na propriedade, afirmando que ela recebeu permissão dos pais para não permanecer e permitir nenhuma das meninas a visse. Ela então ordenou que Diana deixasse a propriedade. Aproximadamente 2 semanas depois disso, Diana encontrou Jenny por acaso perto da casa e perguntou sobre o bem-estar de Sylvia. Ela foi informada: "Não posso te contar ou terei problemas." Devido ao aumento e da frequência da brutalidade, das torturas e maus tratos a Sylvia, ela gradualmente se tornou incontinente urinária. Foi-lhe negado o acesso ao banheiro, sendo forçada a se molhar. Como forma de punição pela incontinência, no dia 6 de outubro, Gertrude jogou Sylvia no porão e a amarrou. Aqui, Sylvia era frequentemente mantida nua, raramente alimentada e frequentemente privada de água. Ocasionalmente, ela era amarrada no corrimão da escada do porão, com os pés mal tocando o chão. Tormentos físicos e mentais, como esse, ocasionalmente pararam quando os Banezinskis assistiam seus programas de TV favorito. As crianças da vizinhança também eram ocasionalmente cobradas 5 centavos cada para ver a exibição do corpo de Sylvia para humilhá-la, espancá-la, queimá-la e mutilá-la. Durante todo o cativeiro de Sylvia no porão, Gertrude frequentemente, com a ajuda de seus filhos e das crianças da vizinhança, continha e amordaçava ela antes de colocar Sylvia em uma banheira cheia de água escaldante e começar a esfregar sal em suas feridas. Em uma ocasião, Gertrude e seu filho de 12 anos, John Jr., esfregaram urina e fezes da fralda do filho de 1 ano de Gertrude na boca de Sylvia, antes de lhe dar um copo cheio de até a metade com água e declarar que a água era tudo que ela receberia pelo resto do dia. Em 22 de outubro, John Jr. atormentou Sylvia, oferecendo para permitir que ela comesse uma tigela de sopa com os dedos, e em seguida retirando rapidamente a tigela quando ela, nessa fase já sofrendo de desnutrição severa, tentou comer a comida. Gertrude acabou permitindo que ela dormisse no andar de cima com a condição que ela aprendesse a não se molhar. Naquela noite, Sylvia sussurrou para Jenny secretamente para lhe dar um copo de água antes de adormecer. Na manhã seguinte, Gertrude descobriu que Sylvia havia urinado nela mesma. Como punição, ela foi forçada a inserir uma garrafa de Coca-Cola vazia em sua vagina, na presença das crianças Banezinski, antes de Gertrude a mandasse para o porão. Pouco depois, Gertrude gritou para que Sylvia voltasse para a cozinha, depois ordenou a ela se despir antes de declarar: "Você marcou minhas filhas, agora vou marcar você." E ela começou a gravar as palavras: "Sou uma prostituta e me orgulho disso", no abdômen de Sylvia com uma agulha aquecida.
Quando Gertrude não conseguiu terminar a marca, ela instruiu uma das crianças da vizinhança presentes, Richard Robbs, de 14 anos, a terminar de gravar as palavras na carne de Sylvia enquanto levava Jane a um supermercado próximo. No que Richard mais tarde insistiria que eram gravuras curtas e leves, ele continuou a marcar o texto no abdômen de Sylvia enquanto ela cerrava os dentes e gemia. Tanto Richard quanto Shirley Banezinski, de 10 anos, conduziram ela até o porão, onde cada um começou a usar um parafuso na tentativa de queimar com a letra S abaixo do peito esquerdo de Sylvia, embora tenham aplicado uma seção num laço por trás e a cicatriz de queimadura profunda se assemelharia ao número 3. Gertrude mais tarde provocou ela, alegando que ela nunca seria capaz de se casar devido às palavras gravadas em sua barriga afirmando: Sylvia, o que você vai fazer agora? Você não pode se casar agora. O que você vai fazer? Chorando, ela respondeu: acho que não há nada que eu possa fazer. Mais tarde, naquele dia, ela foi forçada a exibir a, entre aspas, tatuagem para as crianças da vizinhança, com Gertrude alegando que havia recebido a inscrição em uma festa de sexo. Naquela noite, Sylvia confidenciou a sua irmã dizendo: Jenny, sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer. Eu sei disso. No dia seguinte, Gertrude acordou Sylvia e a forçou a escrever uma carta, enquanto ditava o conteúdo com o objetivo de induzir seus pais a acreditarem que sua filha havia fugido da residência Banezinski. O conteúdo dessa carta pretendia, inicialmente, incriminar um grupo de rapazes locais anônimos por abusar e mutilar extensivamente ela, de ter inicialmente concordado em se envolver em relações sexuais com eles antes de infligirem abuso e tortura extrema em seu corpo. Depois que Sylvia escreveu a carta, Gertrude terminou de formular seu plano para que John Jr. e Jane vendassem Sylvia, depois a levassem em uma área arborizada próxima da conhecida como Jimmy's Forest e a deixassem por lá para ela morrer. Depois que ela terminou de escrever a carta, Sylvia foi novamente amarrada ao porão, no corrimão da escada, e foi oferecido biscoitos para ela comer, embora ela tenha os recusado, dizendo: dê para um cachorro, eu não quero. Gertrude forçou os biscoitos na boca dela, antes dela e John Banezinski batessem nela, principalmente na barriga. No dia 25 de outubro, Sylvia tentou escapar do porão, depois de ouvir a conversa de Gertrude e John Jr. sobre o plano da família de abandoná-la para morrer. Ela tentou fugir para a porta da frente. No entanto, devido aos ferimentos graves e sua fraqueza, Gertrude a pegou antes que ela pudesse escapar da propriedade. Ela recebeu, então, biscoitos para comer, mas não conseguiu consumir a comida devido a seu extremo estado de desidratação. Gertrude forçou os biscoitos na boca dela, antes de bater repetidamente no rosto com a haste da cortina, até que as seções do instrumento fossem dobradas em um ângulo reto. Coy Hubbard, então, pegou a haste da cortina de Gertrude e atingiu Sylvia mais uma vez, deixando-a inconsciente. Gertrude, então, arrastou ela para o porão. Naquela noite, Sylvia tentou, desesperadamente, alertar os vizinhos gritando por socorro e batendo nas paredes do porão com uma pá. Uma vizinha imediata dos Banezinski informaria mais tarde a polícia que tinha ouvido uma comoção desesperada e que havia identificado a fonte como vindo do porão da casa de Banezinski. Mas, como o barulho cessou repentinamente por volta das 3 horas da manhã, ela decidiu não informar a polícia sobre o distúrbio. Na manhã do dia 26 de outubro, Sylvia não conseguia falar de forma coerente e nem coordenar corretamente os movimentos dos seus membros. Gertrude levou ela para a cozinha e, apoiando-a na parede, tentou alimentá-la com um donut e com um copo de leite. Ela jogou Sylvia no chão de frustração quando ela não conseguiu mover corretamente o copo de leite até seus lábios. Nesse momento, Sylvia já estava com danos cerebrais, por isso que ela não conseguia mover corretamente o copo. Ela então foi devolvida para o porão. Pouco depois, ela começou a delirar, gemendo e resmungando coisas repetidamente. Quando Paula pediu que ela recitasse o alfabeto, Sylvia não conseguiu recitar nada além das primeiras 4 letras, nem se levantar do chão. Em resposta, Paula ameaçou verbalmente para ela se levantar ou lhe daria um soco. Gertrude ordenou a Sylvia, que havia defecado, que se limpasse. Em uma tentativa de lavar Sylvia, John Banezinski Jr.
a borrifou com uma mangueira de jardim trazida para casa naquela tarde por Randy Lepper a pedido de Gertrude. Ela novamente tentou desesperadamente sair do porão, mas desabou antes que pudesse chegar às escadas. Em resposta a esse esforço, Gertrude pisou na cabeça de Sylvia antes de se levantar e olhar para ela por vários momentos. Pouco depois das 5h30, Richard Robbs retornou à residência Banezinski e seguiu imediatamente para o porão. Ele escorregou nas escadas molhadas do porão e caiu pesadamente no chão para ser confrontado com a visão de Stephanie chorando e abraçando o corpo de Sylvia, depois da sua mãe ter ordenado que ela limpasse ela. Stephanie e Richard decidiram então dar um banho quente e ensaboado em Sylvia e vesti-la com roupas novas. Eles então a deitaram em um colchão com um dos quartos enquanto Sylvia murmurava seu último desejo, que era que o seu pai estivesse ali, e que Stephanie a levasse para casa. Stephanie então se virou para a irmã mais nova, Shirley, exclamando, "Ela vai ficar bem." Quando Stephanie percebeu que Sylvia não estava respirando, ela tentou aplicar ressuscitação boca a boca, enquanto Gertrude gritava repetidamente para as crianças da casa que Sylvia estava fingindo sua morte. Sylvia tinha 16 anos quando ela finalmente sucumbiu aos seus ferimentos. Vamos falar um pouco sobre Gertrude, não é mesmo? Querendo ou não. Gertrude Nadine Banezinski, nascida no dia 19 de setembro de 1928, fazendo dela uma virginiana, um adendo, como virginiana, eu não aprovo ela ser do mesmo signo que eu. Nasceu em Indianápolis, Indiana, filha de Hugh Marcus Van Vossen e a senhora Molly Mutler, ambos vindo de Illinois, e eles eram descendentes ingleses e holandeses. Gertrude era a terceira dos 6 filhos da sua família, de uma classe trabalhadora. Em 5 de outubro de 1939, Gertrude viu seu pai de 50 anos morrer de um ataque cardíaco repentino. 6 anos depois, ela abandonou o ensino médio aos 16 anos para se casar com John Banezinski, de 18 anos, natural de Youngsville, Pensilvânia, de descendência polonesa, com quem teve 4 filhos. Embora John Banezinski tivesse um temperamento volátil e ocasionalmente batesse na esposa, os dois permaneceram juntos por 10 anos antes do seu primeiro divórcio. Após o divórcio, Gertrude se casou com um homem chamado Edward Guntler. Esse casamento durou apenas 3 meses antes do casal se divorciar. Pouco tempo depois, Gertrude se casou novamente com seu primeiro marido, com quem teve mais 2 filhos. O casal se divorciou pela segunda vez em 1963. Semanas após o terceiro divórcio, ela iniciou um relacionamento com um soldador de 20 anos chamado Dennis Lee Wright, que abusou dela fisicamente. Ela teve um filho com Wright, Dennis Lee Wright Jr., e pouco depois do nascimento do seu primeiro filho, em maio de 1964, Dennis abandona Gertrude. Pouco tempo depois, ela entrou com uma ação de paternidade contra Dennis para apoio financeiro ao seu filho, embora ele raramente contribuísse para cuidar do filho. Em 1965, Gertrude morava sozinha com seus 7 filhos: Paula, Stephanie, John, Mary, Shirley, James e Dennis Lee Wright Jr. Embora tivesse 36 anos e 1,68 m de altura e ela pesava somente 45 quilos, ela foi descrita como uma asmática abatida e com baixo peso, fumante, que sofria de depressão clínica devido ao estresse de 3 casamentos fracassados, um relacionamento fracassado e um aborto espontâneo recente. Além dos cheques esporádicos que recebia do seu primeiro marido, de quem ela dependia principalmente financeiramente para sustentar seus filhos, Gertrude ocasionalmente realizava trabalhos para os vizinhos e conhecidos, como costurar ou limpar para ganhar dinheiro. Voltando ao caso, Gertrude inicialmente bateu no cadáver de Sylvia com um livro gritando "Mentirosa, mentirosa", para despertá-la. No entanto, logo ela entrou em pânico e instruiu Richard Robbs a ligar para a polícia de um telefone público próximo. Quando a polícia chegou no endereço, Gertrude conduziu os policiais ao corpo da menina completamente espancado e mutilado, deitado sobre um colchão sujo no quarto, antes de entregar a carta que ela forçou Sylvia a escrever anteriormente sobre o seu ditado. Ela também alegou que ela estava medicando a criança por 1 hora ou mais antes de sua morte, tendo aplicado álcool isopropílico nas feridas dela como tentativa inútil dos primeiros socorros antes dela morrer. Ela acrescentou
que Sylvia havia fugido de casa com vários adolescentes, antes de retornar para sua casa no início daquela tarde, com os seios nus e segurando o bilhete. Segurando uma Bíblia, Paula Banezinski, tendo declarado a todos presentes da casa que a morte de Sylvia estava destinada a acontecer, olhou na direção de Jenny e declarou calmamente: "Se você quiser morar conosco, Jenny, nós vamos tratá-la como nossa própria irmã." Conforme instruída anteriormente por Gertrude, Jenny Linkins recitou para a polícia a versão ensaiada dos acontecimentos que levaram à morte da própria irmã, antes de sussurrar para os policiais: "Tirem-me daqui e eu vou contar tudo para vocês." A declaração formal fornecida por Jenny Linkins levou os policiais a prenderem Gertrude, Paula, Stephanie e John, por suspeita de assassinato de Sylvia poucas horas depois da descoberta de seu corpo. No mesmo dia, Coy Hubbard e Richard Robbs também foram presos e acusados pelos mesmos crimes. Os 3 filhos mais velhos de Gertrude, mais Coy Hubbard, foram colocados sob custódia em um centro de detenção juvenil próximo. As crianças mais novas e Richard Robbs foram detidos na casa dos guardiões das crianças de Indianópolis. Todos foram detidos sem fiança enquanto aguardavam julgamento. Inicialmente, Gertrude negou qualquer envolvimento na morte de Sylvia, embora em 27 de outubro ela tenha confessado ter conhecido as crianças, especialmente sua filha Paula e Coy Hubbard, de abusarem fisicamente e emocionalmente de Sylvia, afirmando: "Paula causou a maior parte dos danos e Coy Hubbard deu muitas surras em Sylvia." Gertrude admitiu ainda ter forçado a menina a dormir no porão em aproximadamente 3 ocasiões em que ela fez xixi na cama. Ela se tornou evasiva quando um policial afirmou que as prováveis razões pelas quais Sylvia havia se tornado incontinente foram seu sofrimento mental e lesões no rim. Sem qualquer remorso, Paula assinou uma declaração admitindo ter espancado repetidamente Sylvia nas costas com o cinto policial de sua mãe, uma vez quebrando o pulso na mandíbula dela, infligindo outros atos de brutalidade, incluindo empurrá-la escada abaixo para o porão 2 ou 3 vezes e causando um olho roxo nela. John Jr. admitiu ter espancado Sylvia em uma ocasião, acrescentando que na maioria das vezes usou os punhos para abusar dela. Ele admitiu ter queimado Sylvia com fósforos em diversas ocasiões, acrescentando que sua mãe havia queimado repetidamente Sylvia com cigarros. 5 outras crianças da vizinhança que participaram do abuso de Sylvia, Michael Moore, Randy Lepper, Darlene McGuire, Judy Duke e Anna Siscoe, também foram presas no dia 29 de outubro. Todos foram acusados de causar danos pessoais e cada um foi posteriormente colocado sob custódia de seus pais, sob intimação para comparecer como testemunhas no próximo julgamento. A autópsia do corpo de Sylvia revelou que ela sofreu mais de 150 ferimentos separados em todo o corpo, além de estar extremamente emaciada no momento de sua morte. As próprias feridas variavam em localização, natureza, gravidade e estágio de cicatrização. Seus ferimentos incluíram queimaduras, hematomas graves e extensos, danos musculares e nervosos. Sua cavidade vaginal estava quase fechada pelo inchaço de tanto que infligiram e bateram nos órgãos genitais dela. Além disso, todas as unhas de Sylvia estavam quebradas para trás e a maioria das camadas externas da pele do rosto, seios, pescoço e joelho direito haviam sido descascadas. Além de sua agonia, Sylvia evidentemente mordeu seus lábios, separando parcialmente parte deles em seu rosto. A causa da morte oficial de Sylvia foi listada pelo legista como um hematoma subdural devido a ela ter recebido um golpe severo na cabeça no lado direito. Tanto o choque que ela sofreu, principalmente devido aos danos graves e prolongados infligidos em sua pele e tecidos subcutâneos, mais a desnutrição grave, foram listados como fatores que contribuíram para sua morte. O rigor mortis, que havia desenvolvido totalmente no momento da descoberta do seu corpo, indicava que Sylvia podia ter falecido por até 8 horas antes de ter sido encontrada, embora o legista tenha notado que ela havia tomado banho recentemente, provavelmente após a sua morte, e que o ato poderia ter acelerado a perda de temperatura corporal e, assim, acelerado o início de rigor mortis. Em 30 de dezembro de 1965, o grande júri do condado de Marion retornou às acusações de assassinato em primeiro grau contra Gertrude Banezinski e 2 de seus 3 filhos mais velhos, Paula e John Banezinski Jr.
Todos foram acusados de terem repetidamente golpeado, espancado, chutado e infligindo outras formas de ferimentos fatais a Sylvia Likens com malícia premeditada. 3 semanas antes da apresentação das acusações contra os 5 réus, Stephanie Banezinski havia sido libertada sob custódia mediante um pedido de habeas corpus, com seu advogado argumentando com sucesso que o Estado não tinha provas o suficientes para apoiar qualquer acusação de assassinato ou culminação de lesões fatais contra ela. Stephanie renunciou à sua imunidade de qualquer possível processo iminente, ao mesmo tempo que ela concordou testemunhar contra sua família e qualquer outro indivíduo acusado de abuso e assassinato de Sylvia. Em uma audiência formal de pré-julgamento, realizada no dia 16 de março de 1966, vários psiquiatras testemunharam perante ao júri e o juiz quanto às suas conclusões sobre as avaliações psiquiátricas que haviam sido conduzidas nos 3 indivíduos indicados pelo assassinato de Sylvia. Esses especialistas testemunharam que todos os 3 eram mentalmente competentes para serem julgados. O julgamento de Gertrude Banezinski, seus filhos Paula e John, Richard Robbs e Coy Hubbard começou no dia 18 de abril de 1966. A promotoria anunciou sua intenção de buscar a pena de morte para todos os 5 réus no dia 16 de abril. Eles também argumentaram com sucesso perante ao juiz que todos os réus deveriam ser julgados juntos, pois foram acusados de agir em conjunto em seus crimes coletivos contra Sylvia, que, como tal, se cada um fosse julgado separadamente, nem o juiz e nem o júri poderiam ouvir depoimentos relatados com um quadro total do acúmulo de crimes cometidos. Os advogados de Richard Robbs, Coy Hubbard, Paula e John Banezinski Jr. alegaram que foram pressionados a participar do tormento, abuso e tortura de Sylvia por Gertrude. A própria Gertrude se declarou inocente por motivo de insanidade. Vocês acreditam que essa mulher declarou que ela era louca? Olha, só por Deus. Fico com uma raiva que vocês não têm noção. Nossa! Enfim, continuando. A procuradora responsável pelo caso apresentou os argumentos finais no estado perante ao juiz em nome da acusação. Como cada réu, exceto Richard Robbs, permaneceu impassível e a promotora relatou os contínuos maltratos que Sylvia havia sofrido antes da sua morte, enfatizando que em nenhum momento ela provocou qualquer um dos réus ou recebeu qualquer cuidado médico além de ocasionalmente ter esfregado margarina em sessões escaldadas no seu rosto e corpo. Fazendo referência às formas e meios específicos de abuso e negligência por parte dos réus e ao seu fracasso coletivo em ajudar Sylvia ou em dissuadir uns aos outros a maltratá-la, a promotoria descreveu o abuso dela como doloroso e comparou seu tratamento nas mãos dos 5 réus como sendo equivalente à gravidade àquela cometida contra prisioneiros em campos de concentração nazistas. O advogado de Gertrude foi o primeiro advogado de defesa a apresentar seu argumento final perante o júri. Ele tentou retratar sua cliente como uma louca e, portanto, incapaz de avaliar a gravidade e criminalidade de suas ações, afirmando: "Eu a condeno por ser uma assassina, é o que eu faço, mas digo que ela não é responsável porque ela não está toda aqui." O advogado, então, bateu na cabeça para enfatizar a sua referência ao estado de espírito dela, antes de acrescentar: "Se essa mulher for sã, coloque-a na cadeira elétrica. Ela cometeu atos de degradação que você não cometeria com um cachorro. Ela deve ser louca ou não teria permitido isso. Você terá que viver com essa consciência pelo resto de sua vida se mandar essa mulher louca para a cadeira elétrica." Segurando alto uma fotografia da autópsia de Sylvia, o advogado instruiu o júri a olhar para a exposição, acrescentando: "Olhem os lábios dessa garota, o quão sádica a pessoa pode ficar. Gertrude está completamente louca." O advogado se referiu então ao testemunho anterior de um psiquiatra que questionou a sanidade de Gertrude antes de concluir seu argumento. Outro advogado começou seu argumento final de maneira abertamente crítica ao atacar a decisão da promotoria de buscar a pena de morte para os menores, afirmando: "Gostaria de ter 1 hora do seu tempo para explicar por que crianças de 16 anos não deveriam ser condenadas à morte." Abstendo-se de reconhecer o catálogo de atrocidades que cada um infligiu a Sylvia, o advogado enfatizou repetidamente a idade de seus clientes, afirmando que cada um era apenas culpado de agressão, e agressão somente antes de buscar o veredito de inocente para cada jovem.
O julgamento dos 5 réus durou 17 dias antes do júri se retirar para considerar seu veredito. Em 19 de maio de 1966, depois de deliberar por 8 horas, o painel de 8 homens e 4 mulheres considerou Gertrude Banezinski culpada de homicídio em primeiro grau, recomendando uma sentença de prisão perpétua. Paula Banezinski foi considerada culpada de assassinato em segundo grau e os outros foram considerados culpados de homicídio culposo. Ao ouvir o juiz pronunciar os vereditos, Gertrude e seus filhos começaram a chorar, tentando se consolar mutualmente. Em setembro de 1970, o Supremo Tribunal de Indiana reverteu as condenações de Gertrude e Paula Banezinski com base no fato do juiz ter negado repetidamente as moções apresentadas pelo seu advogado de defesa no julgamento original, tanto para a mudança de local como para julgamentos separados. Essa decisão afirmou, ainda que as circunstâncias relatadas à atmosfera prejudicada, criada durante o julgamento inicial, devido à extensa publicidade nos meios de comunicação social em torno do caso, impediram qualquer possibilidade de qualquer um dos recorrentes receber um julgamento justo. A dupla foi julgada novamente em 1971. Nessa ocasião, Paula Banezinski optou por ser declarada culpada do homicídio culposo, em vez de enfrentar um novo julgamento. Ela foi condenada a cumprir uma pena de 2 a 20 anos de prisão por sua participação no abuso e morte de Sylvia. Isso mesmo que vocês ouviram. Ela levou uma pena simplesmente leve por ter abusado e ajudado na morte da Sylvia. Apesar de ter tentado escapar da prisão 2 vezes sem sucesso em 1971, ela foi libertada em 1972. Gertrude Banezinski, no entanto, foi novamente condenada por homicídio em primeiro grau e sentenciada à prisão perpétua. Mas ela acabou sendo libertada pela prisão em 1985. E ela se mudou para Iowa. Gertrude nunca aceitou total responsabilidade pelo prolongado tormento e morte de Sylvia, insistindo que ela era incapaz de se lembrar com precisão de qualquer uma das suas ações nos meses de abuso e tormento prolongado e crescente dentro da casa dela. Ela contribuiu às suas ações principalmente ao medicamento que ela foi prescrita para tratar sua asma. Primeiro, que nenhum medicamento de asma mexe com seu psicológico desse jeito para fazer você abusar de uma criança. Mas enfim. Só para deixar um adendo aqui, porque eu acho um absurdo. Gertrude Banezinski viveu até sua morte devido a um câncer no pulmão em julho de 1990, com 61 anos. Sobre a morte de Gertrude Banezinski e as questões levantadas em relação à sua sanidade em ambos os julgamentos, John Dean, um repórter do The Indianapolis Star, que ofereceu uma ampla cobertura do caso, declarou em 2015: "Nunca pensei que ela fosse louca. Eu pensei que ela era uma mulher oprimida e má. Crianças fazendo o que lhes foi dito." Sobre o verdadeiro motivo de Banezinski de atormentar e, por fim, assassinar Sylvia, um advogado opinou em 2014. "Ela teve uma vida miserável. Acho que, em última análise, se tratava de ciúmes." Após a sua condenação condicional em 1972, Paula Banezinski assumiu uma nova identidade. Ela trabalhou como assessora de um conselheiro escolar por 14 anos na escola comunitária de Conrad, Iowa, tendo mudado o nome para Paula Pace e escondido a verdadeira identidade dela e histórico criminal ao se inscrever para sua posição. Ela foi demitida em 2012, quando a escola descobriu sua verdadeira identidade. Paula se casou e teve 2 filhos. Richard Robbs, Coy Hubbard e John Jr. cumpriram menos de 2 anos no reformatório de Indianas antes de receber liberdade condicional no dia 27 de fevereiro de 1968. Richard Robbs morreu de câncer de pulmão no dia 2 de janeiro de 1972, aos 21 anos, menos de 4 anos após sua liberdade do reformatório de Indiana. Nos anos de sua liberdade do reformatório de Indiana e a sua morte, ele sofreu pelo menos um colapso nervoso. Após sua libertação do reformatório de Indiana em 1968, Coy Hubbard permaneceu em Indiana e nunca tentou mudar seu nome. Ao longo da vida adulta, Coy foi repetidamente preso por vários crimes, em uma ocasião, sendo preso e acusado dos assassinatos de 2 jovens em 1977, embora, em grande parte devido ao fato da principal testemunha a depor em julgamento tenha sido um conhecido criminoso condenado, que tinha admitido que ter estado na presença de Coy no momento dos assassinatos, ele acabou sendo absolvido das acusações. Pouco depois da estreia do filme da drama An American Crime, em 2007,
Coy foi demitido do emprego. Ele morreu de ataque cardíaco em Shelbyville, Indiana, no dia 23 de junho daquele ano, aos 56 anos. Jenny Linkins mais tarde se casou com um nativo de Indianápolis. O casal teve 2 filhos, embora ela continuasse traumatizada pelos abusos que foi forçada a ver a sua irmã suportar. Pelo resto da sua vida, Jenny dependeu de medicamentos para ansiedade. Ela morreu de ataque cardíaco em 23 de junho de 2004, aos 54 anos, em Indiana. Elizabeth e Lester Lincoln morreram em 1998 e 2013, respectivamente. Nos anos anteriores à sua morte, Jenny Linkins enfatizou repetidamente que nenhuma culpa deveria ser atribuída a nenhum de seus pais por colocar ela e Sylvia sob os cuidados de Gertrude Bonezinski, já que tudo o que seus pais fizeram foi confiar ingenuamente na promessa de Gertrude de cuidar de suas filhas até seu retorno à Indiana com um carnaval itinerante. A casa onde Sylvia foi torturada e assassinada ficou vazia por vários anos após sua morte e a prisão dos criminosos. A propriedade foi gradualmente degradada. Embora tenham sido discutidas a possibilidade de aquisição e reabilitação da casa e de conversão da propriedade em um abrigo para mulheres, os fundos necessários para concluir esse projeto nunca foram alcançados. A própria casa foi demolida em 23 de abril de 2009. O local hoje é um estacionamento de igreja. E antes de terminar, eu gostaria de deixar aqui para vocês o Centro de Defesa da Criança de Sylvia, que é oficialmente dedicado à memória de Sylvia Linkins. Fundada em 2010, no Líbano, Indiana, e inicialmente conhecida como Bone County Child Advocacy Center, esta organização, sem fins lucrativos, foi renomeada em homenagem a Sylvia em 2016, com o diretor executivo afirmando: "A coisa mais importante que podemos fazer é dizer às crianças que elas estão feridas e estamos ouvindo." Isso foi algo que ninguém fez pela jovem Sylvia. Sua família está grata, porém, não precisa ser mais assim. Ela não morreu em vão. Ela morreu de uma forma horrível, mas, por causa disso, esperamos que outra criança possa ser salva. Esse Centro de Defesa da Criança foi formado com o objetivo de ajudar crianças de vítimas de abuso e negligência, de minimizar os efeitos traumáticos contínuos experimentados como resultado da sua aprovação e de empreender em busca de incansável para prevenir o abuso infantil nos condatos de Boone e Montgomery. Os profissionais do Centro de Defesa de Criança de Sylvia trabalham em conjunto com as autoridades policiais e o Departamento de Serviços Infantis local. A equipe também realiza entrevistas forenses e presta assistência em procedimentos legais, bem como encaminhamentos em saúde mental e médica. A violência doméstica contra a criança é um assunto muito importante para mim e tem um peso enorme no meu coração. Nenhuma criança merece apanhar, levar tapinhas ou ser disciplinada de forma ríspida. Uma criança deve ser tratada sempre com amor, carinho e muito cuidado. A saúde mental de uma criança depende de seus pais para o resto de suas vidas. A criança pode ficar traumatizada, talvez ela nunca se recupere completamente pelo resto de sua vida ou por longos anos. Bater, espancar seus filhos não vai discipliná-los, e sim traumatizá-los. Esse tópico é bem sensível e difícil de se ouvir, mas creio que seja importante para que nós possamos criar um mundo melhor para as crianças. Eu repito, bater ou espancar seus filhos não vai educá-los, e sim traumatizá-los por longos anos das vidas deles. Quem tiver interesse em ajudar Sylvia Child's Advocacy Center, o link está disponível junto com as referências do episódio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso foi particularmente muito difícil de se fazer, não pela falta de conteúdo, mas sim pelo assunto que é extremamente sensível para mim. Eu achei de extrema importância falar sobre o caso de Sylvia, porque, mesmo sendo sensível para mim, eu acredito que mostra uma realidade de diversas crianças do mundo. Lógico que o caso de Sylvia foi extremo e um caso brutal de tortura mesmo, mas tudo começa com um tapa para disciplinar uma criança. Esse caso é bem conhecido por ser um dos casos mais brutais que tem por aí. Eu já contei casos como o da Suzanne Capper, que também foi torturada e morta, o caso de Shanda Sharer, que também foi tortura. Mas nenhum caso foi igual ao de Sylvia. Espero que a gente leve como uma lição de vida o caso de Sylvia para que isso nunca se repita com nenhuma criança. É isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram
quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito aqui ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link de sugestões de caso. Por enquanto, estou fazendo casos que eu já tenho listado, mas eu estou sempre aberta a fazer mais casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com, no link de solicitações ou na DM no Instagram. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de Sylvia Likens. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem nenhum episódio aqui no nosso podcast. Quem puder deixar 5 estrelinhas na plataforma que vocês escutam o podcast, isso vai ajudar muito para que o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e chegar cada vez mais pessoas. Assim você ajuda o podcast a crescer. Eu vi que já temos mais de 90 avaliações no Spotify. Eu fiquei muito feliz mesmo por todo esse carinho e por todo esse amor que vocês sempre dão para mim. É sempre muito gratificante e muito bom receber todo esse amor. Tem sido um ano muito bom pro podcast desde o começo do ano, então eu só queria agradecer muito vocês. A gente já tá com quase 700 inscritos aqui, que é uma coisa muito doida de se falar e de acreditar, mas eu quero ver esse podcast crescer ainda mais e a gente ter uma família muito boa e muito unida. Então, muito obrigada a todos. E é isso. Compartilhe com seus amigos e parentes. Ajudem o podcast a crescer cada vez mais. Eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei no podcast. Não se esqueçam que temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. Se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.